Item 4. Projeto de Lei do Senado número 72/2014, não terminativo. Altera a Lei número 10.201, de 14 de fevereiro de 2011, para constituir em auxílio financeiro para estados, Distrito Federal e municípios 60% da dotação orçamentária anual do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP. Autoria: senador Ricardo Ferraço. Relatoria: senador Aloysio Nunes Ferreira. Relatório pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto. Observação: a matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Conceda a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhores senadores, trata-se de uma iniciativa do senador Ricardo Ferraço, que nesta sessão da nossa Comissão de Constituição e Justiça está hoje como legislador universal. Saudar Ricardo Ferraço hoje na nossa comissão. E sempre boas iniciativas. Essa é uma delas. Ele propõe, nesse projeto de lei, a inserção de uma modificação na lei que criou o Fundo Nacional de Segurança Pública para estabelecer um percentual de 60% da dotação orçamentária do fundo a ser repassada diretamente aos fundos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que se cumpram algumas condições estabelecidas nos seus incisos. Primeiro, Fundo Local de Segurança Pública. Segundo, Conselho de Gestão, com composição simétrica a definida no artigo 3º. E o Plano Local de Segurança Pública, previamente aprovado pelo Conselho Gestor do Plano Nacional, do Fundo Nacional. E quarto, a contrapartida de recursos de segurança pública no respectivo orçamento. É uma mecânica em relação à distribuição dos recursos desse fundo, que o senador Ricardo pretende instituir, a semelhança do que existe em relação ao Fundo Nacional de Saúde, por exemplo, transferência direta de fundo a fundo, né? Eu creio que podemos já ir diretamente para a análise, depois feita essa apresentação, dizendo que, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, não há nenhuma objeção. E também, do ponto de vista do mérito, esta proposição merece ser aprovada, uma vez até que ela guarda plena consonância com a chamada PEC da Segurança, que foi aprovada recentemente pelo plenário do Senado, também na iniciativa do senador Ferraço, com relatoria do senador Walter Pinheiro. Esse é o meu relatório pela aprovação. Para discutir, presidente. Senhor presidente, hoje é capa do jornal o Globo e capa do jornal Folha de São Paulo o problema da segurança pública do nosso país. Acho que esse projeto é meritório, devemos aprová-lo. Precisamos de mais recursos para a segurança e o que eu temo é que muitas vezes os recursos que ficam nesses fundos acabam sendo contingenciados ou vão para superávit primário. Então, eu acho que o senador Ferraço hoje merece um outro nome, senador Ricardo Golaço, porque esse é um gol de placa, mandar o recurso para os estados cuidar da segurança pública. Senhor presidente, na condição de autor, o que nós estamos fazendo basicamente não é inventar a roda. O Fundo Nacional de Segurança Pública, ele foi instituído pela Lei 10.201 em 2001. O que nós estamos sugerindo, o que nós estamos apresentando, senador Marcelo Crivella, é que esses recursos possam ser, eles foram criados para essa finalidade. Só que eles são transferidos a outro ente federado a partir de convênios. E nós precisamos de uma regra automática que possa dar aos nossos estados e municípios a condição de fazerem os seus planejamentos e não ficar dependendo da circunstância conjuntural, discricionária do ministro de plantão, se vai atender a esse ou aquele município, a esse ou aquele estado, se a situação
ou se é oposição. Segurança pública é um tema do Estado brasileiro, que precisa atender ao cidadão brasileiro, independente dele ser situação, dele ser oposição. Então, o que nós estamos propondo aqui é a instituição de um critério para que esses recursos possam ser transferidos automaticamente para os nossos estados, porque é lá que se dá o enfrentamento relacionado à segurança do cidadão brasileiro. E aí nós, de certa forma, estamos avançando também, senadora Gleisi, nesse tema federativo. Esse é um tema federativo, nós precisamos desconcentrar a relação de poder entre a União e os estados, com regras próprias, como já acontece com a saúde, como já acontece com a educação, assistência social, com assistência social, a partir de regras automáticas, e não essa dependência atrasada, patrimonialista da relação dos entes federados no Brasil, que não tem contribuído para a efetividade das ações e das políticas públicas, sobretudo um tema como esse, segurança pública, que está presente no dia a dia das famílias brasileiras, com grande teor de dramaticidade, evidentemente, por aquilo tudo que nós estamos assistindo sobre. Por isso mesmo eu acho que nós queríamos pedir apoio aos senhores senadores para que essa matéria pudesse, enfim, se desdobrar a partir do parecer do senador Luiz Nunes e do apoio das senhoras e dos senhores senadores aqui na CCJ. Senhor presidente. Eu já fui ministro de plantão e reconheço o mérito dessa iniciativa. Muito obrigado. Para o registro histórico, o ministro Aloysio lembrava, quando exerceu o Ministério da Justiça, o Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado em 2001, quando era ministro do Estado da Justiça, o ministro Zé Gregório. Eu era o seu secretário executivo e participei de maneira muito direta da redação do projeto. E o secretário executivo do Ministério da Justiça preside o conselho que faz exatamente essa alocação de recursos. E fazendo coro com o que disse há pouco o senador Ricardo Ferraz, que é o autor dessa meritória iniciativa, o propósito sempre foi, desde um primeiro momento, que os recursos fossem descentralizados para os estados e municípios. Normalmente os estados no primeiro momento e depois os municípios. E assim foi também o tema do ministro Aloysio Nunes. Então, o objetivo do projeto certamente é na linha original da concepção desse importante fundo. Então, recebe nosso aplauso e nosso endosso. Senhor presidente, eu creio que toda casa, geralmente, o pai de família ele se preocupa primeiramente com a saúde dos seus filhos e, em seguida, com a segurança. E depois vem os outros itens. Nós falamos bastante de segurança pública, mas a gente geralmente não avança além da retórica. Esse projeto aqui, o senador Ferraço realmente está de parabéns, porque ele começa a ir para o campo prático. Porque a grande dificuldade hoje, lá no interior, é chegar efetivamente a esses recursos. E esse projeto, com certeza, vai tirar esse cabedal de gargalos que tem e fazer com que a segurança pública realmente comece a funcionar, mesmo que ainda no início, porque precisamos avançar muito e falar mais sobre segurança pública nesse país. Muito obrigado. Vamos votar. Havendo mais oradores, passa-se a votação. Em votação a matéria. Senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.